sétimo ano. Como vocês estão? Estou aqui novamente para mais uma aula de história. Acredito que o material de vocês já está aí todo organizado, sobre a sua mesa, tudo bonitinho, tá bom? Se porventura você precisar de um minutinho para tomar água, corre lá rapidinho que dá tempo, tá bom? O importante é que vocês estejam preparados, tá bom? Para a nossa aula de hoje. Quero pedir que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem, porque tudo que vocês escolherem de informações, tudo isso só vai acrescentar na vida de vocês, só vai agregar ainda mais na formação de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem da nossa aula e vamos comigo! Vamos dar início neste momento a mais uma aula de história. Peço que vocês organizem o material de vocês. Vamos fazer uso do livro didático. Então, abram lá na página 43, que é o capítulo 4. Nós vamos falar hoje, nós vamos abordar sobre as reformas religiosas, certo? Vamos iniciar nossa aula. A crise da Igreja Católica. Eu vou ler primeiro esse primeiro ponto aqui com vocês, tá bom? Vamos ler todos juntos. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se consolidou como a principal instituição e a maior proprietária de terras da Europa. Por essas razões, além de influenciar espiritualmente a vida das pessoas, ela exercia poder político e administrativo. Então, vamos agora voltar lá para a Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica era uma instituição muito rica, muito poderosa, muito organizada. O Estado, ele não estava aceitando, ele não estava se agradando daquela situação. Então, o que a gente via? De um lado, a igreja querendo cada vez mais poderes, mais terras, e do outro lado, o Estado querendo todo o tempo enfraquecer a igreja para adquirir toda aquela influência que ela tinha. Dentro desse contexto, nós também estudamos, nós vimos também sobre o humanismo, que já está presente naquele local, né? O humanismo ele já está se fazendo presente, já existem muitas pessoas que estão deixando a sua mentalidade religiosa, sua mentalidade medieval e já estão começando a caminhar com uma outra mentalidade, uma mentalidade que vai ser mais racional, mais movida pela razão, com o pensamento voltado cada vez mais para a valorização das coisas que são da terra. Aqui nesse segundo ponto diz assim: com a igreja arrecadando boa parte dos impostos, os membros do clero administrando amplas regiões, tornava-se difícil para os reis aumentar o próprio poder político, que nós lemos. Além dos reis, grande parte da burguesia estava insatisfeita com a igreja. O que isso significa? O Estado estava, neste momento, não estava satisfeito com todos os impostos, com todas as taxas que iam para os cofres da igreja. O Estado, eles queriam, eles financiar projetos grandes, porém, todo o valor que entrava, a maioria da parte não ficava com eles, ia direto para os cofres da igreja. E isso eles não estavam se agradando disso. Nesse slide, eu coloquei aqui algumas práticas realizadas pela Igreja Católica que não era visto com bons olhos, eram práticas que já estavam sendo denunciadas, tá bom? Quais são essas práticas? A prática da usura,
a simonia, as vendas de indulgências e a quebra do celibato. A gente vai conhecer o que são cada uma dessas práticas, tá? A usura. A usura, ela é a prática de cobrança de juros excessivos, ou seja, com valor, está relacionado ao valor injusto, ou seja, cobrar além daquilo que um produto vale. Usura, ele também está relacionado com o sentimento de ambição do homem. Já a simonia está relacionado ao comércio de objetos sagrados e também estava relacionada à venda de bênçãos divinas. No caso, se uma pessoa durante a Idade Média estava precisando de uma bênção, estava precisando de um milagre, aquela pessoa ela só bastava ela ir na igreja e pagar por esse milagre, tá bom? Também os clérigos da igreja, eles também vendiam cargos eclesiásticos. Se alguém quisesse uma função lá de dentro da igreja, eles simplesmente iam lá e pagavam por essa função. O que a gente consegue observar aqui, que o pensamento da Igreja Católica no período da Idade Média, ele tinha um pensamento voltado mais para o lucro, mais para as riquezas, do que realmente uma preocupação com a vida dos seus fiéis. Outro que eu coloquei foi as vendas de indulgências. As vendas de indulgências aconteciam dessa forma. Se o fiel cometeu algum pecado, bastava ele pagar para a igreja, que dessa forma, ele pagando, dessa forma, o seu pecado seria perdoado. Ou seja, a igreja cobrava para dar o perdão para aquela pessoa. E por último, nós temos aqui a quebra do celibato. Na igreja, os clérigos, eles eram escolhidos apenas para cuidar das coisas da igreja. Suas preocupações deveriam ser apenas com o quê? Com a salvação dos fiéis. Por isso, eles não poderiam casar. Porém, muitos clérigos não obedeciam. Essa parte da quebra do celibato, muitos clérigos eles não respeitavam, era constantemente desrespeitado naquele período. No início do século XVI, a Igreja Católica era para todos. Com a reforma, no entanto, ao romper-se a unidade cristã, surgiram novas doutrinas como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, todas cristãs e conhecidas como protestantes. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela foi um movimento religioso que se voltou contra as ações e contra as regras da Igreja Católica. Por isso do termo protestante, que vem da palavra protestar, ou seja, não concordar com algo, se posicionar contra algo. Tá bom? Essa reforma, esse termo, ele nos dá o entendimento de que algo que foi transformado ou que recebeu algum tipo de adaptação. O principal agente da reforma foi o monge Martinho Lutero, 1483 a 1546, que em 1517 publicou 95 teses que condenava todos os erros da Igreja Católica. Esse ato de apontar todos os erros acabou levando a outros religiosos a se desligarem da Igreja Católica e difundindo então outras ramificações do cristianismo, como esses que a gente acabou de ler, tá bom? O calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo, que nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma daqui a pouco.
Vamos falar um pouquinho sobre essa reforma na Alemanha. O movimento reformista foi, de fato, iniciado em 1517, quando o monge alemão Martinho Lutero manifestou-se publicamente contra as vendas de indulgências. Martinho Lutero, que é a pessoa que está nessa imagem, eu coloquei aqui a imagem de Martinho Lutero e uma imagem aqui que mostra o documento de 95 teses de Martinho, tá bom? Martinho Lutero, além de ser clero da igreja, de fazer parte, de estar lá dentro do corpo da igreja, fazendo parte do corpo da igreja, ele também era professor de universidade daquele período. E ele começou a se revoltar com tudo o que estava acontecendo dentro da igreja. Todas aquelas práticas que nós lemos ainda há pouco, todas aquelas práticas erradas que acabou influenciando a Martinho Lutero a escrever esse documento que vocês estão vendo, essas 95 teses. O que mostrava, o que dizia essas 95 teses para melhor compreensão de vocês? Essas 95 teses eram um documento, tá bom? Onde ele ia expor tudo o que a igreja fazia de errado, que foi aquilo que nós falamos no início, que foi a simonia, que foi a usura, que foi a venda de indulgências e muitas outras coisas, tá bom? Foi devido a essas 95 teses que ele acabou sendo expulso da Igreja Católica. Nós já sabemos que o luteranismo ele significou uma reforma religiosa. Muito bem? E os principais pontos que vão nortear essa nova doutrina são esses que nós vamos ler agora. Tá bom? A justificação da salvação pela fé, tá bom? Ou seja, agora com a reforma você não precisa mais pagar para obter a sua salvação, você não precisa mais fazer votos impossíveis de serem realizados, pois agora a salvação ela vem pelo ato da fé, de apenas você acreditar em Deus, tá bom? Também tem aqui a extinção da hierarquia religiosa. Então, agora eles apresentam a ideia de que todos nós somos iguais, independente da função de dentro da igreja, todos são vistos de forma igual perante Deus. Também tem aqui a livre interpretação da Bíblia. Ou seja, além da livre interpretação, agora todos podem ter o acesso a ela, porque antes o acesso era restrito à igreja, aos clérigos. Tá bom? Tá bom? A manutenção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E também a proibição da veneração de imagens. O outro ponto, substituição do latim pelo alemão nas cerimônias religiosas. Próximo ponto, abolição do celibato clerical. No luteranismo, todos aqueles que quiserem agora poderão se casar, mesmo que eles ocupem algum tipo de cargo de função dentro da igreja. Aqui, a substituição da missa pela ceia do Senhor. E, por último, que também é muito importante, a subordinação da igreja pelo Estado. Ou seja, agora a igreja ela vai ser subordinada ao Estado. Calvino e a doutrina da predestinação. Vamos realizar essa leitura. Em 1529, as ideias difundidas por Lutero na Alemanha chegaram também à Suíça. Pouco depois, essas ideias começaram a ser difundidas na cidade de Genebra
pelo humanista João Calvino, que, assim como Lutero, pregava uma reforma na Igreja Católica. Calvino, no entanto, tinha algumas ideias diferentes das de Lutero, motivo pelo qual fundou uma nova corrente religiosa, que foi denominada o Calvinismo. Dessa forma, nós entendemos que o calvinismo ele é uma doutrina que, a princípio, ele vai seguir as ideias de Lutero. Mas, com o passar do tempo, ele foi criando a sua própria doutrina, o calvinismo. E foi justamente essa doutrina, o calvinismo, que fundamentou a doutrina da predestinação, que vocês estão vendo aqui de amarelo, a doutrina da predestinação. Sobre o que trata essa doutrina? Segundo esse princípio, as pessoas elas nascem predestinadas à salvação ou à condenação. É como se elas já nascessem com um destino final escrito para suas vidas. Essa sua forma de pensar, essa forma de pensar de Calvino, ele veio a partir da própria Bíblia. Quando a Bíblia vai falar que Deus conhece todas as pessoas, desde antes de nascer até o seu último dia de vida. E então, isso significa que Deus ele sabe tudo sobre aquela pessoa. Então, ele sabe desde o momento que ela nasce até o momento que ela morre, ele deve saber qual é o destino final dela, se ela vai ser salva ou se ela vai ser condenada. É importante a gente compreender também que o calvinismo está profundamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo. Vocês imaginam por quê? Essa nova corrente, o calvinismo, ele vai valorizar o lucro, correto? Vai valorizar o lucro, não podem esquecer disso. E se uma pessoa consegue sucesso na sua vida econômica, esse sucesso na sua vida vai representar um sinal que Deus está com aquela pessoa, que vai significar que aquela pessoa é um escolhido de Deus para ser salvo. Essa doutrina, ela se espalhou tão rápido quanto a doutrina luterana, mas é óbvio, né, que foi devido a essa ideia do sucesso econômico. Essa ideia da economia, do lucro, do sucesso econômico, ele atendia todas as expectativas da própria burguesia. Para quem era seguidor do calvinismo, havia algumas normas de conduta que deveriam ser seguidas. Quais eram essas normas? Era proibido participar de qualquer tipo de jogo, pois competir não era algo correto. Participar de bailes não era permitido, não poderia participar de teatros, tá bom? Não poderia utilizar joias. O calvinismo ele era uma doutrina bem radical. Vamos falar um pouquinho sobre o anglicanismo na Inglaterra. Diferentemente das demais, a reforma religiosa na Inglaterra ocorreu a partir da iniciativa de um rei e não de teólogos críticos. O motivo que levou o soberano, o Henrique VIII, a se desligar da Igreja de Roma foi a não aceitação do seu pedido de divórcio enviado ao Papa Clemente VI. Por que Henrique VIII queria se divorciar? O motivo do pedido seria o fato da sua esposa não lhe dar um filho homem, situação que impossibilitava ao soberano inglês deixar no seu lugar, no trono, algum descendente. O rei inglês declarou seu divórcio da rainha através de um tribunal nacional. Não teve o aval da Igreja Católica. Um ano depois, Henrique foi excomungado pelo Papa, ou seja, ele foi expulso. Em 1534, ele apresenta um documento no qual se autodeclara o chefe religioso na Inglaterra,
Dessa forma, a partir desse documento, o protestantismo na Inglaterra recebe um outro nome, que ele vai chamar de anglicanismo. Reforma ou reforma católica. A expressão reforma da igreja designa uma série de acontecimentos que romperam com a unidade da Igreja Católica e vão dar origem a novas igrejas: luteranismo, anglicanismo, calvinismo e outras. Por Contra-Reforma, entendemos o conjunto de medidas que a Igreja Católica tomou para tentar deter esse processo de rompimento, modificando em parte seus dogmas e sua estrutura interna. Então, a Igreja Católica, nesse momento, ela estava com medo de perder os seus fiéis, com medo de perder a sua posição de instituição poderosa. E fora que ela ainda estava preocupada em conter os avanços dessas ideias reformistas, que foi iniciado lá atrás por Lutero. A Igreja Católica, nesse momento, ela precisou ir em busca de uma alternativa, algo que fosse de imediato para resolver naquele momento, para tentar conter todo aquele prejuízo que estava trazendo a partir dessas novas igrejas que veio de Lutero, de Calvino. Então, assim, ela precisou, de certa forma, reagir. E como que foi que ela reagiu? Ela aqui está explicando, eu vou ler aqui com vocês, em 1535, o Papa Paulo III convocou um conselho com o objetivo de avaliar as críticas à Igreja Católica. Os debates iniciados por esse Papa foram continuados pelo Papa IV, considerado pontífice reformador da Igreja. Então, aqui, o que eles fizeram de imediato foi convocar um concílio, que nós vamos estudar já já. A Igreja utilizou alguns instrumentos na tentativa de reverter o movimento reformista protestante e, ao mesmo tempo, reavaliar sua organização. O Concílio de Trento, a Companhia de Jesus e a Inquisição foram considerados os principais instrumentos para isso. Nós vamos passar os três bem rapidinho, porque vocês já estudaram sobre isso. Tá legal? O Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião de alta cúpula de clérigos católicos para tratar sobre assuntos que podem ser tanto dogmáticos, isto é, temas estritamente vinculados sobre os dogmas, as verdades da fé católica, quanto pastorais, relacionados com o modo de conduzir o comportamento dos cristãos católicos e proceder em processos de conversão dos novos fiéis. Então, exatos anos de 1545, Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento. No Concílio de Trento, algumas medidas foram proibidas, outras foram afirmadas. As vendas de indulgências, a usura, a prática da simonia, todas elas que nós estudamos no início, foram proibidas. Uma das principais determinações do Concílio de Trento foi a criação de um documento que listava todos os livros que seriam proibidos de ler. Esses livros, na maioria, eram livros de filósofos e livros de cientistas. A Igreja, a partir do Concílio de Trento, também se propõe a deixar suas práticas luxuosas, tá bom? Aquele pensamento que eles tinham, que era sempre pensando no lucro, tá bom? Então, assim, eles deixam suas práticas luxuosas e a partir de então eles vão passar a se preocupar mais com a verdade, com a fé, vão se preocupar mais com o ato de ajudar o próximo.
O próximo, Companhia de Jesus e o Tribunal do Santo Ofício. Eu coloquei aqui algumas imagens, tá? O que era a Companhia de Jesus? Essa daqui é a imagem da Companhia de Jesus, aqui eles catequizando, tá bom? O que foi a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus, o objetivo dela era difundir a fé católica, tá bom? Então, assim, o objetivo principal era difundir, até porque a Igreja Católica, né, muitas pessoas dentro da igreja estavam saindo da igreja, tá bom? Então, assim, a preocupação deles foi trazer esses fiéis novamente ou consolidar aqueles fiéis que já estavam na igreja, tá bom? E o principal objetivo era difundir a fé, expandir não só naquele lugar, mas expandir também para outros lugares, para lugares distantes. O outro também ponto aqui que nós vemos é o Tribunal do Santo Ofício. Tá bom? Essas imagens que estão aqui em cima já fazem parte da imagem do Tribunal do Santo Ofício. Quem estava ligado a esse tribunal possuía autonomia para julgar os hereges. Ou seja, nesse tribunal que eu acabei de mostrar nessa imagem para vocês, havia todo tipo de condenação para uma pessoa que fosse contra os dogmas da igreja. Então, assim, essas pessoas que eram contra a igreja, elas começaram elas sofriam suas punições, elas eram enforcadas, eram queimadas no fogo, como está mostrando aqui, tá bom? E isso tudo eles faziam numa praça pública, onde todas as pessoas pudessem ver, porque se as pessoas elas vissem o que estava acontecendo, o que acontecia com uma pessoa que se voltava contra a Igreja Católica, se eles vissem, eles não iriam querer praticar aquilo também, tá bom? Então, assim, muitas pessoas nesse período foram mortos e foram condenados por heresias, porque muitas vezes eles se voltaram contra a igreja. Então, esse Tribunal do Santo Ofício, ele foi uma ferramenta, assim como os jesuítas, como a Companhia de Jesus, eles foram uma ferramenta para tentar consolidar, né, vamos dizer assim, reafirmar na realidade, né, reafirmar a Igreja Católica. Então, nós finalizamos mais uma aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vocês, como eu tinha falado, vocês já passaram por esse conteúdo, então hoje nós fizemos apenas recapitular, pegamos um pouquinho daqui, pegamos um pouquinho dali e a gente fez uma aula bem legal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de ir comigo lá no WhatsApp, no momento da interação, que eu vou estar lá para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Quiserem conversar comigo sobre alguma parte do conteúdo que vocês queiram saber, que vocês não entenderam, podem me procurar, tá bom? Esse finalzinho do nosso conteúdo, onde a gente trabalhou a missão dos jesuítas, a Companhia de Jesus, a Santa Inquisição, é um outro conteúdo que seria uma aula toda, no caso. Mas se vocês quiserem também conhecer um pouquinho sobre essa parte, aí eu estou à disposição para a gente conversar, para falar um pouquinho mais sobre o que foi esse momento, tá bom? Então, um beijo da professora e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau!